o índio pode ensinar e muita coisa para branco. O povo indígena está de pé, está levantado contra o abuso. Tem direito a cobrar, nos direito a reclamar, nós temos direitos às nossas terras. Os intelectuais, os escritores, os cientistas indígenas são fundamentais para desenhar um projeto de futuro. Cabe a uma sociedade decente lutar para que o outro seja o que ele quer ser. O Brasil tem hoje cerca de 300 povos indígenas. Além do português, outras 274 línguas são faladas no país. A fala de Tchai Suruí, na abertura da COP26, a Conferência das Nações Unidas para o Clima, no ano passado, chamou a atenção do mundo para o papel que os povos originários têm na preservação do meio ambiente e em como são afetados pelas mudanças climáticas. Tchai é a nossa convidada hoje, porque conhecer melhor a história, a cultura, a realidade e a luta dos povos indígenas nos ajuda a entender que Brasil é este, com 200 anos de independência. My name is Tchai Suruí. I'm 124, but my people have been living in the Amazon rainforest at least 6,000 years. My father, the great chief Almi Suruí, taught me that we must listen to the stars, the moon, the wind, the animals and the trees. Tchai, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer conversar com você. Eu queria que você começasse contando um pouco da história do seu povo. É um povo de mais de 6.000 anos. É muita história, né? Muita história para antes do contato, né? O que vocês carregam dessa história do seu povo com vocês? A gente tem 50 anos de contato, mais na verdade. O nosso contato foi em 69. Né? Mas com estudos linguísticos de uma professora da UNB, o nome dela é Sueli, a gente descobriu que essa língua que a gente fala, o Tupimondé, é uma língua originalmente brasileira, né? E que não tem em outros cantos. E que teria pelo menos 6.000 anos aqui, que a gente vive, né, lá em Rondônia, que a gente vive na Amazônia, que é a mesma época da construção, por exemplo, das pirâmides do Egito. E antes disso mesmo, né, o ensinamento dos povos indígenas é muito por via oral. E eu lembro muito do meu avô, né, dos meus avós, contando histórias para mim, por exemplo, de quando que eles falam de um rio muito grande, que a gente acredita que seja o mar. Ou seja, essa história vem de muito antes ainda. Também há várias né, pesquisas, por exemplo, que dizem que a gente poderia ter vindo da Austrália há muitos anos atrás. Então é uma história que a gente ainda conta, mas a gente ainda certo não conhece, né? E que o Brasil ainda também desconhece e deveria estar mais né, interessado com isso. Porque além dessa história que a gente também carrega muitos conhecimentos tradicionais mesmo, né? Sabedorias que a gente traz sobre como plantar, sobre como, né, de como viver em harmonia com a natureza mesmo. E também né, sabedorias medicinais que nosso povo tem, que nosso povo traz. E muitas outras que não só o meu povo, mas que vários povos indígenas têm e poderiam estar sendo usadas né, para ajudar não só os povos indígenas, mas todo o Brasil. O seu povo foi contactado num 7 de setembro, né? Que a data batizou a terra indígena de vocês, né? A terra indígena 7 de setembro. O que o contato representa para você? Então, acho que não só para o meu povo, mas para todos os povos indígenas, o contato, ele nunca, por melhor que ele né, seja feito, ele sempre traz muitas mortes. A FUNAI conta que a gente era, sei lá, 800, mas o meu povo conta que nós éramos pelo menos 5.000.
e que nós chegamos a 250. E a história de outros povos que estão aqui, que vieram junto comigo, junto com o movimento da juventude, que quase beiraram ao genocídio, né? Quase acabaram mesmo. Alguns desses povos, a gente só tem, por exemplo, 3 pessoas. São ameaçados de extinção, né? Sim. Alguns povos. Muitos desses povos. E é isso que o contato traz, é isso que o contato significa também, né? Porque não só o conflito, mas as doenças, né, que a gente não conhecia, levam muitas mortes para o nosso povo e acabam, né, acabam matando muitas pessoas mesmo. E é por isso que hoje, inclusive, que é uma luta também, foi uma luta dos povos indígenas, que hoje a política é uma política de não contato, né? Por isso que a gente tem os povos isolados, os povos indígenas em isolamento voluntário, né? E a política é que a gente não entre em contato com esses povos, né? Que eles continuem lá no isolamento deles, assim como eles querem, né? Se eles quiserem contactar, eles vão procurar. Exatamente. Quando o povo quer contato, ele faz, né? Esses povos não querem. Chay, você fundou o Movimento da Juventude Indígena em Rondônia. Você trabalha na Associação Canindé, né, que defende direitos indígenas. Você é representante de uma organização internacional que reúne guardiões de florestas de todo o mundo, né? Como é que você avalia o momento atual em relação à atenção às necessidades dos povos indígenas? Então, o que a gente está vendo ainda por parte, né, desse governo é um ataque mesmo, inclusive por via do legislativo, né? Porque a gente tem projetos como o PL 191, PL 490, né, que estão para ser votados na Câmara, que podem levar ao genocídio dos nossos povos mesmo. A gente tem no Senado, né, o licenciamento ambiental para ser votado, né? E que isso vai afetar a gente também, porque é o licenciamento ambiental que vai falar sobre os grandes empreendimentos na floresta, né? E que causam e que afetam a gente, né? E é isso que a gente está vendo, cada vez mais um ataque aos povos indígenas, né? Por todos os lados, a gente vê uma omissão, inclusive, daqueles que deveriam nos proteger, uma omissão da FUNAI, né? Além disso, a gente vê os nossos órgãos sendo enfraquecidos, né? Nossas próprias legislações ambientais sendo enfraquecidas, né? Aí você fala em municípios e estados também? Também. Por exemplo, lá no meu estado, né, a gente teve que entrar com uma ação de pedido de inconstitucionalidade, porque o próprio governador e a Assembleia Legislativa queriam acabar com 2 unidades de conservação. E a gente teve que pedir a inconstitucionalidade disso e ganhamos, né, para reaver essas 2 unidades de conservação, porque o meio ambiente vem sendo atacado. We need a different path, and with both and global changes. It's not 2030 or 2050, it's now. A repercussão da sua fala na COP foi internacional. O que ela trouxe já para você em termos de retorno positivo, assim, de novos contatos, novos projetos, esperanças? A minha fala na COP, ela trouxe muitas coisas positivas nesse sentido mesmo, porque hoje é muito mais fácil a gente, né, entrar em contato com algumas pessoas. Por exemplo, aqui com o meu movimento da juventude, onde a gente trouxe pelo menos 16 povos do meu estado, né, representando pelo menos 16 povos, a gente conseguiu, por exemplo, ir no Senado, né, conversar com alguns senadores e, além disso, a gente, né, com a visibilidade, a gente consegue muito mais apoiadores, muito mais pessoas que querem se juntar à nossa causa e que querem apoiar a nossa causa também, né? Sem contar que a visibilidade, ela nos ajuda a denunciar muitas vezes, né, o que vem acontecendo dentro dos nossos territórios, mas que não passa na TV tradicional, né, não passa na mídia tradicional. Há uma rede, né, de jovens lideranças indígenas conectadas pelas redes sociais e muito ativas. Como é que vocês veem hoje a importância da atuação de vocês nas redes? O celular, ele é uma arma pra gente mesmo, né? Porque muitas vezes o que as pessoas não sabem, né, porque não passa realmente na TV, porque não passa nos jornais, a gente consegue mostrar através das redes sociais.
Viemos aqui na tentativa de um diálogo hoje e assim fomos recebidos dentro da governadoria, com bombas de efeito moral, spray de pimenta na cara como se fôssemos qualquer pessoa, como se fôssemos vagabundos tentando invadir esse espaço, um espaço que também é nosso. E esses jovens comunicadores, né, além de denunciarem, né, além de mostrarem os ataques, as ameaças que a gente vem sofrendo dentro dos nossos territórios, né, além dos crimes mesmo que estão acontecendo, como desmatamento e invasões, a gente também consegue fazer a própria preservação da nossa cultura, né? Porque a partir desses instrumentos, do celular, das câmeras ou dos próprios drones que a gente usa para monitorar os nossos territórios, a gente também usa para gravar, por exemplo, os nossos mais sábios, né? Quando eles contam histórias para a gente, quando eles contam sobre a nossa cultura para a gente. E aí a gente consegue preservar, né, isso cada vez mais, para a gente mostrar também para as nossas próximas gerações, né, sobre a nossa cultura. E eu acho que essa é a importância também, né, desse trabalho dos comunicadores, das mídias sociais, de mostrar para o mundo realmente quem são os povos indígenas, né? Porque a gente vê uma crítica muito grande, por exemplo, que se a gente está usando o celular não é mais indígena, né? Mas a gente está mostrando que a gente pode ser quem a gente quiser, aonde a gente quiser. Me disseram que eu não sou indígena porque eu uso o celular. Me disseram que eu não sou indígena porque eu uso roupa e não ando pelado. Disseram que eu não era indígena porque eu faço faculdade. Me disseram que eu não sou indígena porque eu tenho a pele clara e fujo dos padrões. Quando eu vou para fora do Brasil e vou falar da importância de se manter uma floresta em pé, da Amazônia e dos povos indígenas, né, o celular está sempre do meu lado e eu estou mostrando para aqueles que me acompanham o trabalho que a gente vem fazendo, né, e também como que o mundo está vendo isso, né, como todos podem também colaborar com isso e como nós podemos ser quem quisermos mesmo e que podemos estar usando o celular e que não deixaremos de ser indígenas por isso. We have ideas to postpone the end of the world. Let us stop emptying lies and fake promises. Let us end the pollution of hollow words and let us fight for a livable future and present. Um dos momentos mais impactantes do seu discurso na COP foi quando você fala que vocês têm ideias para adiar o fim do mundo. Vocês precisam ser ouvidos porque vocês têm ideias para adiar o fim do mundo. Né? Vamos conversar um pouco sobre essas ideias? Eu digo que a gente tem ideias para adiar o fim do mundo, mas a gente também, inclusive, já tem essas soluções que já são praticadas dentro dos nossos territórios, né? Hoje, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala muito de bioeconomia, de transição justa, né? A gente vai falar de vários termos que são voltados para essa questão das mudanças climáticas e que hoje a gente já pratica há muito tempo. Por exemplo, a gente já, né, trabalha com os SAFs, que são os sistemas agroflorestais, que são para não ser monoculturas, né? Que é para a gente não derrubar cada vez mais árvores, mas sim plantar várias culturas mesmo, né? E fortalecer assim a comunidade, né? Fortalecendo não só a segurança alimentar, mas também a própria bioeconomia, porque a gente produz de forma sustentável, né? Sem usar agrotóxicos, sem usar esses venenos que estão querendo colocar, né, na mesa dos brasileiros. Então, tudo isso a gente vem fazendo dentro dos nossos territórios. Além disso, por exemplo, o povo Paité Suruí trabalha com reflorestamento, né, porque a gente já entendeu que a gente está num ponto que não basta só a gente proteger a floresta, mas a gente tem que devolver para ela aquilo que a gente está tirando, aquilo que a gente já tirou, né? E além disso, a gente trabalha com os nossos produtos de forma, né, pensando na bioeconomia, a gente trabalha com etnoturismo, agora mostrando, né, como as belezas que existem dentro dos nossos territórios e que valem muito mais em pé do que derrubada, né, e que são muito mais bonitas e que geram muito mais empregos. Porque, por exemplo, né, quando a gente trabalha com etnoturismo, a gente consegue empregar muito mais pessoas, né, inclusive na cidade. Agora, quando a gente planta um campo, um mar de soja, no máximo quem trabalha é uma pessoa, porque elas estão inclusive sendo substituídas por máquinas. Você pode dar um exemplo da viabilidade econômica e de retorno para o seu povo que esses projetos estão trazendo?
Sim, por exemplo, hoje meu povo trabalha, né, como eu falei, com a castanha, a gente trabalha com o café, que inclusive agora a gente está vendendo para uma das maiores empresas do Brasil, que é as Três Corações, né? E que a partir disso, como eu falei, a gente planta de forma sustentável, né, sem veneno, pensando também, né, na saúde, no bem-estar não só do nosso povo, mas de quem vai consumir o nosso café também, né? E a partir daí, esse dinheiro volta também para a nossa comunidade para que a gente possa investir cada vez mais, né? E para que a gente possa também fortalecer toda a nossa comunidade, né? Porque através disso a gente consegue investir em outras coisas, como por exemplo no próprio reflorestamento, que quando a gente fez o reflorestamento a gente... Porque vocês têm um projeto de viveiro de mudas também, já bastante antigo, né? Sim, exatamente. Quando a gente fez o nosso reflorestamento, a gente decidiu plantar várias árvores, inclusive árvores frutíferas que tinham ficado de fora da demarcação do nosso território, como por exemplo o tucumã. O tucumã que a gente usa para comer, que é também uma árvore que fortalece a nossa cultura, porque é através dele, por exemplo, que a gente faz os nossos artesanatos, né? E que fortalece também, por exemplo, as mulheres também, que são quem fazem esse artesanato, que são quem alimentam as suas famílias. Essa soma de projetos, ela paga as contas? O recurso que a gente ganha com isso, o recurso que a gente, né, muitas vezes recebe para executar esses projetos são muito pequenos em relação a todo o trabalho que a gente está fazendo. Então a gente ainda precisa assim, de muito apoio, né, para crescer ainda mais esses projetos, para fortalecer ainda mais esses projetos. Aquilo que a gente faz dentro do nosso território, a gente vê muitas vezes outros povos vindo pedir ajuda para a gente, para serem executados também dentro dos seus territórios. E se a gente tivesse mais recursos, mais apoios, a gente conseguiria multiplicar cada vez mais esses projetos. Chay, o projeto de carbono florestal do povo Paité Suruí, ele iniciou em 2012, mas ele foi suspenso depois, né? Não havia consenso dentro do próprio povo Suruí sobre os benefícios que ele trazia, né? Como que se constrói esses consensos? Então, a gente está querendo voltar essa conversa mais uma vez, né? Porque, na verdade, o que aconteceu é que algumas pessoas, né, vendo o trabalho que a gente estava fazendo e vendo o empoderamento, né, dos povos indígenas, porque quando a gente construiu o projeto de carbono, a gente criou um fundo onde a nossa associação estava gerindo esse fundo e aqueles que, por exemplo, precisassem, poderiam acessar aqueles fundos, né, para todas as parcelas da nossa comunidade, sendo moradia, sendo produção, sendo o que fosse. E algumas organizações, né, vendo aquilo, cooptaram, né, algumas lideranças que a gente sabe, por exemplo, que eram lideranças que trabalhavam com coisas ilegais, né, que a gente também não pode negar que esse tipo de coisa acontece também. Porque a gente vive, sim, no mundo capitalista que coopta aquilo que a gente e faz a gente vender aquilo que a gente tem de mais importante. Um dos pontos que chamou a atenção do mundo inteiro foi você falar do impacto das mudanças climáticas nas terras indígenas, o impacto das mudanças climáticas para os povos originários. Você pode falar na prática o que isso está significando nos territórios? Sim, a gente já consegue sentir as consequências dessas mudanças climáticas, como por exemplo, né, antes de vir para cá, eu estava no território, né, indígena e a gente vê que chove quando não é para chover e quando é para chover não chove e quando chove, chove demais. Então a gente tinha todas as estradas de acesso, né, que dão acesso às nossas aldeias estavam alagadas. E aí você imagina, por exemplo, se alguém passa mal dentro da aldeia, ou se alguém precisa ir para o hospital mesmo, como é que ela faz se essas estradas estão fechadas porque estão alagadas? Inclusive, quando a gente conversa com os nossos mais velhos, eles contam como a floresta era antes e como ela está agora, como ela mudou, né? E como isso está afetando a gente. A gente consegue sentir que está muito mais quente, né, que afeta a nossa saúde, que afeta as nossas plantações, né, que por causa disso já não crescem como antes, né? E como eu falei, o nosso trabalho de produção é muito importante para a gente, né? Porque, por exemplo, o café ele precisa de muita água
para crescer. Então, se está muito seco, não tem água. E isso foi uma coisa que a gente viu, né? A gente esperava uma safra de café muito maior e veio muito menor do que foi o esperado, o que afetou a nossa segurança alimentar, o que afetou a nossa produção para vender também para fora, né? Então, além disso, a gente consegue ver, por exemplo, as próprias causas das mudanças climáticas, como o desmatamento, o garimpo, fazendo o desmatamento fazendo as nossas caças desaparecerem. O garimpo envenenando os nossos rios, envenenando os nossos peixes e envenenando a nossa população também. Como, por exemplo, a gente consegue ver exemplos, inclusive, de outros povos que já estão, né, sofrendo com isso, onde o garimpo está muito mais avançado. A gente vê as mulheres Munduruku, né, falando que não querem mais ter filhos porque estão envenenados pelo garimpo. E aí a gente consegue ver também em outros povos, como, por exemplo, os Yanomami, que as crianças estão morrendo de desnutrição por causa desse garimpo. E é isso que a gente não quer para o nosso território e que já está acontecendo, né? Por exemplo, lá no meu estado mesmo, a gente já sabe que os índices de mercúrio estão muito acima do que deveria ser. Como é que você lida com explicar essa urgência no combate às mudanças climáticas também? Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. Né? E é por isso que a gente fala de mudanças climáticas, é por isso que a gente fala, por exemplo, da importância da Amazônia. Eu sou uma mulher amazônica que vem da Amazônia brasileira e que está, né, lutando pela proteção dos territórios indígenas, né, dentro do meu estado e da Amazônia no geral. E hoje, por exemplo, com o último relatório do IPCC, a gente sabe que a Amazônia ela já está perdendo esse poder dela da retenção do carbono, ou seja, ela já está perdendo esse poder de fazer o equilíbrio climático do planeta. Né? E que se a gente não parar agora, né, com esse projeto de destruição, o que vai acontecer não é que só os povos indígenas vão perder as suas vidas, mas que todos serão afetados. Né? Que o que acontece aqui vai afetar aqui em Brasília, vai afetar São Paulo e vai afetar nos países da Europa também. Chay, você tem 25 anos, você está estudando direito, você é filha de um cacique, você assumiu um protagonismo grande. Você se sente preparada para fazer o que você está fazendo hoje? Eu acho que no começo eu não me sentia não, né? Preparada exatamente por isso, porque eu sou ainda muito jovem, né? E eu acho que a juventude não deveria estar nesse papel hoje, mas a gente está porque somos nós também que estamos sofrendo as consequências dessas mudanças climáticas e somos também nós que estamos dentro dos nossos territórios lutando por eles. E hoje eu vejo, né, que eu não posso deixar essa luta de lado. Eu tenho que lutar, sim, pelo meu povo, não só pelo meu povo, mas por todos os povos indígenas e por uma qualidade de vida para todo mundo. Né? Então, preparada ou não, eu venho estudando, eu venho me preparando cada vez mais, eu venho me aconselhando, né, com o meu povo, com os meus sábios, para estar preparada para essa luta. Chay, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu, obrigada, gente. Pahanara